Professor, qual o estado da arte da pesquisa em artes cênicas em seu país neste momento? E eu gostaria que você focasse a sua resposta em uma das 3 áreas da Abrace: dança, performance ou teatro. Sim, eu posso referi-me sobretudo à dança. O estado da arte é avaliável unicamente por uma observação de grupos que são separados. Não há propriamente uma corrente, não há um movimento principal. Há uma dispersão, nessa dispersão há companhias oficiais que fazem ainda ou praticam uma dança clássica. Há uma companhia de balé ainda, e depois há pequenas companhias independentes que vivem muito mal e que são, então fazem pesquisa tendo muitos contactos com o Canadá, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos. Por exemplo, dou-lhe um exemplo: o Rumo do Fumo é uma pequenina companhia de 3 pessoas, em que a diretora é talvez a nossa melhor coreógrafa, Vera Mantero, que veio ao Brasil muitas vezes, e que vive não muito bem do ponto de vista do financiamento, porque não há uma ajuda às companhias, aos grupos, e o que acontece é que os bailarinos hoje reúnem-se em pequeninos grupos e procuram sobreviver, não é viver, indo fazendo-se conhecer no estrangeiro. Há vários coreógrafos e coreógrafas portuguesas que vivem em França e que fazem espetáculos em França, por exemplo. Uma delas foi a minha aluna até, Sofia Fitas, quer dizer, o estado da arte não se pode caracterizar de maneira coerente. Há uma dispersão da pesquisa conforme precisamente a dispersão dos grupos. O que faz a Vera Mantero já tem pouco a ver com o que faz a Sofia Fitas, que está em França, ao pé de Paris, e que sofre as influências do estado da arte em França e na Bélgica, etc. Portanto, não se pode falar, infelizmente, senão de uma diversidade pobre. Não é uma diversidade pujante neste momento. E, como sabe, isso depende também imenso da situação do meu país, da situação económica e financeira do meu país. Porque os subsídios, as ajudas e depois o que se faz nas universidades é mínimo. Há uma universidade possivelmente já ouviram falar da motricidade humana, a Faculdade de Motricidade Humana, que se ocupa e que tem cursos de dança, sobretudo através de um historiador da dança e crítico, Daniel Tércio, e não há mais nada. Não há mais nada.
Quer dizer, não há nada que se compare com a Abrace. Eu quase penso às vezes que a figura do bailarino ou da bailarina hoje, mesmo talvez, não é bem, a comparação não é boa, mas mesmo quando há pequeninas companhias não subsidiadas, é um bocado como a figura do artista maldito do século XIX. Peço desculpa. Tudo bem. É só uma frase. Isto acontece depois de um surto que foi bastante forte e bastante contaminante, que se chamou Nova Dança Portuguesa, com nomes que ainda hoje contam: Francisco Camacho, João Fiadeiro, Vera Mantero e outros, e Paula Massano, etc. Que trouxeram um mainstream e que transformaram completamente o panorama. Por um lado, existia uma companhia de ballet da Gulbenkian, da Fundação Gulbenkian, e eles trouxeram uma nova dança, a nova dança com a influência das vanguardas americanas, sobretudo francesas, e renovou plenamente e fortemente essa. Ora, depois disso, desde há talvez uns 7 anos, 8 anos, a nova dança declinou e hoje já não se pode dizer que é uma nova dança portuguesa. Era o que eu estava a dizer, a ausência de um mainstream. Há grupos dispersos, há a companhia pequenina do Fiadeiro, que antigamente tinha subsídios, a Vera também, o Fórum Dança vai dando cursos, e o que se verifica é uma apetência muito grande, isto talvez também em toda a Europa, talvez no Brasil, mas isto já é uma outra questão. A apetência, mas que tem a ver com a dança, a prática da dança, a apetência pela teoria. Quase que eu diria que se dança menos e que se estuda a teoria da dança muito mais. A prova disso é que eu tinha nos meus seminários uma série, e doutorandos, uma série de bailarinas, coreógrafas, em filosofia, como se a filosofia fosse de repente uma fonte para ideias coreográficas. E eu sempre perguntava: mas o que é que vocês vêm fazer aqui? E vêm buscar, certamente, uma inspiração nas ideias, ou um sentido. Ideias, qualquer coisa se esgotou e dança-se menos e foi-se um bocado mais ativo. Isto é muito diferente de há 20 anos, quando eu fui convidar a Anne-Thérèse de Kersmaker, que foi à Gulbenkian, e eu fui convidá-la para vir a um festival da Avignon sobre filosofia e dança, e ela me respondeu: muito bem, vocês falam, mas eu não falo, eu danço. Mas agora ela também já fala, não é? Pronto. Já falei demais. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o campo da dança após essas modificações que a gente percebe também aqui no Brasil, né? Nós estamos essa fala de que o bailarino começou a buscar inspiração em um arcabouço teórico.
que a gente dança menos e busca mais do que anteriormente, como é que fica a dança? Assim, qual que é seu olhar sobre a dança com essa mudança que a gente também vê aqui no Brasil? Sim, eu acho que isso deve ter deve ser um resultado de toda uma política educativa e de uma situação social que modifica a liberdade dos corpos em Portugal e nos outros países, em França também. Porque é que é uma questão de que eu não tenho resposta. Porque é que tantos bailarinos, coreógrafos e coreógrafas vão a seminários de filosofia, querem defender teses de filosofia, estudam de maneira extraordinariamente intensa e com um esforço muito grande, filósofos difíceis, como eu tenho uma doutoranda que estuda Spinoza, que não é fácil, e num ano quer estudar Spinoza, Husserl, etc. Bom, é para mim uma surpresa. Eu tenho a impressão que há uma... Como é que eu ia dizer? Isto pode ser um tão grande erro que nem ouso dizer, mas há qualquer coisa como uma espécie de jorrar de vida nos corpos que se foi extinguindo, de tal maneira que os corpos não precisavam, eles tinham uma espontaneidade própria que os fazia moverem-se por eles, não é? Enquanto que agora não há nem um estímulo, eu não sei como caracterizar, nem um estímulo interior nem exterior que faça os corpos se revoltarem, mexerem, saírem das normas estabelecidas. Há como que para falar em termos de Foucault, há como que uma disciplinarização na Europa e em Portugal, aquilo que se chama uma via única. Os corpos estão cada vez mais uniformizados e há cada vez menos linhas de fuga, precisamente, espaços e trajetos que possam abanar essa homogeneização dos corpos. Como se a força de estabilização que eu acho que está no fundo precisamente da dança, da estabilização das normas, da vida habitual, etc., se atenuasse, quase se extinguisse, e então se procurasse fora do próprio corpo uma outra, no conhecimento, uma fonte para fazer agir o corpo. Vão-se buscar ideias na filosofia, buscar ideias para fazer uma coreografia. Acontece que pode dar. Eu vi uma ótima coreografia, uma ótima peça de uma rapariga que foi minha aluna, mas que desistiu depois.
do mestrado, hoje está no estrangeiro, e a peça chamava-se Rizoma. Rizoma é um conceito de dança, e era uma bela peça. Portanto, nós não sabemos bem o que se passa entre num bailarino, entre uma ideia, um conceito e um movimento corporal. Nossa, eu não posso ficar querendo fazer outras perguntas, porque, engraçado, a Verônica fez uma observação aqui, né, lembrando que estamos em processo de academicização da dança no Brasil. Nesse período dos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento imenso de cursos superiores no Brasil. E eu concordo, né, com a colocação dela, de que esse processo de academicização possa ter contribuído, sim, para essa busca do artista pelo campo teórico. Mas, como eu já havia conversado no curso com os alunos, e talvez a Regina, que é uma bailarina, que antes de entrar na universidade já tinha quantos anos de carreira? 35 de carreira, né? Talvez ela compartilhe, porque a gente vive essa experiência de uma busca pelo campo teórico, e às vezes uma busca que também a gente não tem resposta, mas a gente fica curiosa, nós ficamos curiosas, né, conosco, assim, com o campo da dança, de uma busca que às vezes me parecia que a dança precisava se legitimar através de um outro campo. E sem dúvida que esses diálogos entre a dança e outras áreas, na contemporaneidade vão existir, sim, né? Mas como também eu acho muito interessante quando o senhor fala sobre a liberdade dos corpos, né? Que é inclusive o capítulo do seu livro, né? A Liberdade dos Corpos, do Steve Paxton, assim. Dessa liberdade que nos falta. Quando o senhor falou, eu senti isso em mim, né, como artista que fiz um percurso acadêmico e que vim para a universidade trabalhar, mas algo que a gente precisa talvez dialogar o conhecimento que a dança veio desenvolvendo durante esses anos com outros conhecimentos de outras áreas. Então, assim, me aliviou. Sim. Quando eu me senti assim, como se eu estivesse dando espaço para a dança existir, sabe? Sim. Quer dizer, eu não posso, estou a falar um bocado hipoteticamente, porque não conheço a situação, apesar de ter adivinhado muita coisa já com o que eu ouvi hoje, e com o que ouvi de conversas do que se passa no Brasil. Há um perigo na academização, nessa legitimação académica. Há sempre um perigo. E o perigo é precisamente a codificação, a perda de espaços inéditos e a descobrir. Simplesmente eu tenho a impressão que há uma grande diferença, se permite, uma grande diferença, é uma comparação quase ridícula, entre o que se passa do ponto de vista da energia da vida no Brasil e da energia da vida em Portugal. Não é? Quer dizer que se houvesse um abraço, ou se houvesse uma instituição que procurasse fazer entrar cursos de arte cênica na universidade, e qualquer coisa está a passar-se neste momento mesmo na Universidade Nova, na minha universidade, nesse aspecto, haveria um perigo mesmo, um perigo de corte na criatividade que ainda existe aqui e ali, etc.
Porquê? Porque nós temos uma doença da energia. Contrariamente a vós, vocês têm uma energia que vos ultrapassa. E isso sente-se para quem é estrangeiro, vem, que é uma energia de muitos tipos. A energia que se vê no Rio não é a mesma, mas é uma energia brasileira e é uma energia que vai em todos os sentidos. Só há outros países, talvez, que tenham uma energia desse tipo, numa direção completamente diferente da vossa, que é os Estados Unidos. Em Portugal, a nossa energia vive uma entropia cada vez maior. Quer dizer, nós temos falta de energia. Nós temos falta de vida. E isto, eu estou convencido que isto é devido, em grande parte, aos quase 50 anos de ditadura salazarista que nós vivemos, uma das mais longas ditaduras do século XX, e que nos extinguiu, que nos sugou. Precisamente era a política salazarista, não era desaparecer, era não aparecer, era não se manifestar, era a moral do cristianismo português que imperou e que realmente extinguiu as fontes de criatividade portuguesas e da energia mesmo individual e coletiva. Repare, vocês fazem uma manifestação de protesto no Rio e nós fazemos manifestações de 100 mil, 150 mil e está tudo na ordem. Nós andamos sempre na ordem. Somos muito agradáveis, recebemos bem as pessoas, etc. Mas pagamos uma contrapartida. Porquê? Porque Portugal não foi sempre assim. Se você pegar nos romances do Camilo Castelo Branco do século XIX, você vê um espaço selvagem, um espaço não domado, um espaço não policiado, não disciplinado. Há qualquer coisa em Portugal que é da ordem do nomadismo salteador. As pessoas não respeitam regras, matam-se, crimes. Hoje é impossível imaginar esse espaço. Desapareceram esse espaço. Que era esse espaço selvagem que havia em Portugal. Hoje não há selvageria. Para finalizar, Zé, muito bem. Você já falou bastante, assim, a meu ver, sobre isso, mas quais as suas impressões sobre este encontro até esse momento? Bem, olha, o primeiro resultado, a primeira conclusão na ideia que me veio foi que pena não haver um abraço em Portugal. Porque precisamente essas companhias de que eu falei, essas pessoas individuais, estão hoje atomizadas e não têm nenhum background face ao poder ou com o poder ou articulado ao poder, perdem financiamento, perdem condições, têm que sobreviver mal, fazendo cursos, fazendo-se pagar muito mal. Bom, e há a questão da legitimação também, que conta. O que eu acho é que realmente a Abrace é uma organização que para mim é única. Eu acho que não existe nada assim, que eu saiba, nem na Holanda, onde há uma rede que perpassa pelas múltiplas companhias de dança.
mas não nas artes cênicas, outras artes cênicas. Portanto, essas pessoas em Portugal são desprotegidas, ao passo que vocês têm aqui uma instituição que, se ela mantém um espaço, como eu percebi, um espaço de pesquisa livre nos grupos de trabalho, se não se institucionaliza academicamente no pior sentido, é notável, como me parece que é notável agora. Quer dizer, eu estou realmente admirativo em relação à Abrace. Posso compreender que há um perigo no vosso futuro, no futuro da Abrace, até pelo desenvolvimento que eu ouço, não é? Vocês têm que decidir, pelo que eu vi, têm que fazer escolhas, porque há esse perigo da academização e da institucionalização e, portanto, de muita coisa, da dependência não só financeira, mas da dependência das ideias, da dependência dos hábitos, de muita coisa que pode vir depois. Portanto, como manter eu ouvi falar muito esta manhã, é preciso saltar do caos, porque o caos nos ameaça, mas é preciso sempre guardar um bocado de caos, não é? E como é que se guarda um caos? Guarda para o se poder soltar, porque o caos é cheio de energia, não é? Numa instituição que, por definição, não admite caos. Bem, é tudo.